Seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena, para uma pandemia. Nossa devoção diária no livro de Salmos e já estamos no fim, não é? O último Salmo, Salmo 119. Estamos a vê-lo por pedacinhos, já que é um salmo acróstico. Cada 8 versículos começa por uma das letras do alfabeto hebraico e nós estamos a ver parte a parte. Hoje nós vamos ler os versículos de 41 a 48 e que representam ou são começados pela letra hebraica Vav. Temos visto também que para cada pedacinho ou cada letra, cada pedaço do acróstico, nós podemos atribuir uma bênção específica do valor da palavra. Todo o salmo fala sobre o valor da palavra e o que é que neste pedacinho nós encontramos como valor e bênção da palavra para nós? Bem, força e resposta no meio da tribulação. Diz assim então, Salmo 119, versos 41 a 48. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, aos quais eu amo. Por os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. O salmista reconhece aqui nesta parte que a salvação vem de Deus. E ela é a iniciativa do Senhor, ela nunca é a iniciativa humana. Esta é uma das grandes diferenças da religião cristã bíblica de todas as outras religiões do mundo. Nós encontramos, em geral, nas religiões, o homem à procura desesperadamente de Deus. O homem, então, cria uma imagem de Deus e, a partir desta imagem, o homem tenta desenvolver estratégias, fórmulas, ritos, sacrifícios, orações para tentar chegar a Deus. Estabelece uma classe sacerdotal que possa ajudá-lo a, então, chegar a este Deus e tenta desesperadamente que este Deus possa responder. Na religião cristã bíblica, a mensagem é exatamente ao contrário. O homem não está minimamente interessado em Deus, é Deus que busca o homem. É Deus que toma a iniciativa. O homem não inventa quem Deus é, mas recebe deste Deus a sua revelação. Deus se mostra e nós ficamos sabendo quem Ele é. É Ele que nos diz a maneira de nós nos aproximarmos e podermos estar junto dele. E esta é a forma que nós encontramos na lei, na palavra do Senhor, a maneira de andar de forma a agradar a Deus e podermos andar junto com Ele. Então, a salvação vem pela misericórdia e pela graça de Deus. E o salmista aqui reconhece isto e ele pede a Deus que possa lhe trazer a sua salvação. É claro que salvação aqui, nós podemos pensar nela, não apenas como aspecto da salvação, ideia do Novo Testamento, mas também a libertação de momentos de dificuldade, porque nós vemos que o salmista estava a passar por momentos de muita dificuldade e logo no verso 42 ele fala sobre isto. Ele fala a respeito de pessoas que o insultavam. Nós vivemos num mundo cada vez mais contrário à palavra do Senhor. A Europa em que habitamos é considerada pós-cristã. Significa que as pessoas entendem o cristianismo como uma coisa antiga e ultrapassada. Faz parte da história, digamos, da Europa, mas não do seu presente ou do seu futuro. Aqueles que ainda se aferram ou se agarram ao cristianismo são considerados conservadores ultrapassados, que não têm, de facto, utilizado a sua mente da melhor maneira. E por isso podem ser perfeitamente desprezados e mesmo insultados. E como reagir diante daqueles que não respeitam a nossa fé e, portanto, acham que têm o direito de nos insultar? Ele diz aqui que nós encontramos essa resposta na palavra do Senhor. O Senhor Jesus, que viveu num contexto de quem o desprezasse e o insultasse, respondeu ou ensinou-nos que nós devíamos amar aqueles que são nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, sem desprezar o poder e o valor da oração. Nós precisamos aprender a responder como Jesus, porque Ele é o nosso exemplo maior. Diante da perseguição, Ele não retribuiu com violência. Ele tinha todo o poder para esmagar aqueles que o insultavam, mas Ele não o fez. E no momento supremo em que, ao ser torturado, Ele está a morrer, Ele orou e disse ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estão a ser instrumentos do inimigo e não têm noção disto, pelo menos
na esmagadora maioria das situações. Mas nós precisamos ter e perceber que por trás existem hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e elas são combatidas em oração, na dependência do Senhor, buscando a sua palavra. Perceber o quanto esta palavra precisa de ser algo permanente nas nossas vidas para fazer a diferença. A ideia do verso 43 é esta: observar do contínuo, observar com perseverança. Há uma tentação que atinge-nos a todos nós, de que o tempo passado com a palavra de Deus não faz diferença. Lembro um episódio em que um jovem aproximou-se pedindo acompanhamento. E eu disse-lhe: estou disponível para fazer um acompanhamento contigo, estou disponível a criar espaço na minha agenda para semanalmente estarmos juntos, mas eu preciso um compromisso da tua parte. Eu farei a minha parte, mas tens que fazer um compromisso comigo. E ele disse: sim, com certeza, pastor, diga lá o que é. Você vai ter que ler a palavra todas as semanas e vai ter que me trazer algum comentário, algum entendimento daquilo que você leu. E eu vi na cara dele algum desânimo. Ele tinha sido criado na igreja, ele teoricamente conhecia a Bíblia, ele tentou se esquivar desta responsabilidade. Eu disse: bem, então é uma questão muito simples. Se você não quer gastar tempo com a palavra, eu não tenho tempo para gastar contigo. Então, relutantemente, ele aceitou cumprir este trabalho de casa, digamos assim, dos textos que eu lhe dava semanalmente para ler. Foi muito interessante ver o progresso, a evolução deste caso, porque este jovem, ao fim de alguns meses, estava sedento pela palavra e não lia apenas aquilo que eu lhe pedia para ler, mas lia muitos outros textos e trazia muito mais comentário do que aquilo que nós tínhamos pedido, porque esta é a diferença. Nós podemos achar que a palavra não está a fazer diferença em nós e esta é uma mentira do inimigo, mas a perseverança na palavra vai nos levar exatamente àquilo que nós precisamos. É a perseverança nela que enche a nossa vida de algo extraordinário. Ela nos dá liberdade. Andarei com largueza, diz o verso 45. A lei não escraviza. Infelizmente, o homem a interpretou-a tão mal que acabou se tornando escravo da lei. Jesus teve que chamar a atenção para isto e Paulo também. Mas a verdadeira lei de Deus, ela dá-nos liberdade para sermos quem podemos e quem devemos ser, porque nós fomos salvos para isto. O contrário é o trabalho do inimigo, é o domínio do pecado que escraviza o homem, não lhe dá liberdade. O homem não consegue escapar da maldição do pecado, não consegue se libertar da tentação. A lei, muito diferentemente, dá liberdade ao homem para que ele possa andar num caminho largo. E a diferença que esta palavra faz na sua vida leva a naturalmente ter alegria e satisfação por testemunhar. Testemunhar aqueles que estão perto de nós, testemunhar aqueles que fazem parte do nosso dia-a-dia, testemunhar as autoridades quando tivermos oportunidade disto. Diz aí o versículo, não é? Não vou me envergonhar de falar dos teus testemunhos até na presença dos reis, porque é a palavra de Deus, é a revelação do Senhor, o seu valor é máximo e por isso nós o faremos com total confiança. É interessante irmos vendo ao longo do Salmo como aquilo que é atribuído a Deus é atribuído também à sua palavra. No último versículo diz que levantarei as mãos. Ora, levantar as mãos era o ato próprio de adoração e de oração. O judeu, quando orava, normalmente ficava de pé com as suas mãos estendidas. Este era um ato de devoção e de reverência para com Deus. E aqui ele diz que vai fazer a mesma coisa para os mandamentos, ou seja, para com a palavra de Deus. Ele levanta as mãos em reverência. A reverência e a devoção devida ao Senhor é devida também à sua palavra. É por isso que temos a prática nas nossas igrejas de, quando abrimos a palavra do Senhor, ficar de pé em reverência. É a prática de, nesta hora de leitura da palavra, não termos movimento na igreja, não permitirmos que alguém entre ou saia do salão. Não é uma questão de ritual, é uma questão de respeito, de reverência à palavra que é a revelação de Deus. Vivemos num mundo cada vez mais difícil de se manter como crente e viremos certamente sofrer mais oposição e mesmo insulto. A resposta está na proximidade da palavra do Senhor. Que Ele nos capacite para, com a sua palavra nas nossas mentes e corações, nós sabemos como responder àquilo que acontece à nossa volta.